Hum. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Uma Janela do Mundo. E aqui a gente está no quadro Imigrar ou Não Imigrar. Esse podcast atravessa fronteiras junto com você e aqui a gente escuta histórias reais de quem decidiu colocar o mundo todinho dentro de uma mala e recomeçar em outro país. Então, se você está sonhando com visto, pesquisando passagem, tentando entender se vale a pena sair do Brasil, esse espaço aqui é todo seu. E se você já saiu também e está enfrentando papelada, saudade e todas as questões de imigração também é seu espaço, porque aqui a gente também vai falar dessas nossas situações do dia a dia. Hoje, a nossa conversa aqui é com a mulher que vive e trabalha com o que comunica. Ela sente e transforma. A Alcione ela é do sul do Brasil. Ela traz no corpo, na voz, uma potência criativa que atravessa fronteiras. Ela é atriz, ela é locutora, ela é professora de yoga e é uma comunicadora nata. Dessas que sabem tanto usar o palco quanto o silêncio como forma de expressão. Depois de uma trajetória lá no Brasil, a Alcione fez as malas e veio viver um novo ciclo aqui em Portugal. No Instagram, ela divide o dia a dia dela entre os bastidores de gravações, projetos de atuação, vídeos leves e reais que mostram tanto a presença dela cênica quanto a sensibilidade humana. Hoje a gente vai descobrir como que ela construiu essa jornada longe do Brasil. Então, Alci, me Uhum. conta quem é você, onde que você nasceu, como que foi a sua formação artística, assim, de onde isso começou? Conta aqui um pouquinho pra gente. Ai, obrigada pelo convite em primeiro lugar. Super sua fã também da sua história. Sou super fã da sua história também. Bom, comecei assim, eu nasci no sul do Brasil, em Santa Catarina, numa cidadezinha super pequena chamada Macieira, onde não tem muito acesso à cultura, muito acesso, na época, né? Pelo menos quando eu nasci lá, não tinha muito acesso a teatro, TV, cinemas, né? E eu simplesmente via minha mãe brincando, fazendo estrelinha, fazendo espacate, dançando, sendo ela, assim, e isso me inspirou muito. Meu pai também tinha um violão e um pistão, que ele, enfim, na época do exército tocava, Aham. e ver aquilo em casa, de alguma forma, me inspirou muito a querer saber mais daquilo, sabe? Eu acho que começou ali, sabe? Então eu virava estrelinha com a minha mãe, fazia espacate, não sei, dançava no corredor de casa. E depois eu quis aprender a tocar violão, mas nunca consegui tocar violão. Mas aí foi pro outro lado que teve a questão da voz. Então o meu pai sempre teve uma coisa muito forte de querer que eu falasse o português correto. Então eu sempre Aham. me policiei muito para falar corretamente, sempre li muito quando criança e adolescente, amava ler. E aí eu lia em voz alta e gostava de ouvir, né? Eu ficava brincando de ser locutora, como se fosse a locutora da rádio, assim, narrando os números, narrando, enfim, os textos, enfim. E aí, enfim, o tempo passou, quando eu formei no ginásio, fala isso ainda? Acho que nem fala mais assim, né? Tá na escola que seja. Eu acabei sendo como é que fala, gente? A pessoa que Ah, faz tipo uma mestre de cerimônia, mas não é essa palavra. exato. Tipo, que você lê lá a mensagem da turma pra todo mundo e tal. Não foi a primeira vez que eu peguei no microfone, mas, tipo, foi o momento que eu falei, nossa, que eu gosto de estar nesse lugar do palco, sabe? Porque eu não tinha feito teatro, né? Não era uma coisa que estava acessível pra mim. Mas todas as oportunidades que eu tive, eu aproveitei e gostei muito. Então, assim, com 10 anos eu fiz um curso que teve lá de crianças, pra cantar e declamar uma poesia. E aí eu fiz aquela poesia, Canção do Exílio. E cantei uma música da Xuxa, eu hilariei. E eu tirei o primeiro lugar nos dois, assim. Eu voltei pra casa com uma medalha, com um troféu, e falei, nossa, foi tão bom estar no palco. Eu lembro que eu tava cantando e as pessoas estavam dançando, e eu falei, nossa, eu gosto de estar aqui, sabe? Você sentiu essa conexão realmente, então, com as pessoas e com o palco. Que bonito. E tão nova, né? E, tipo, de uma forma que foi muito, foi muito, enfim, natural, inesperado, assim. Enfim, aí passaram-se, sei lá, 10 anos. Aí eu mudei pra Florianópolis. E lá em Florianópolis eu mudei pra fazer, como é que fala, artes cênicas. Eu Aham. acabei não fazendo artes cênicas, a faculdade em si, mas comecei a fazer teatro, né? Teatro, oficina de improvisação e tudo mais, e me apaixonei. Uhum. E, para além disso, eu comecei a dançar, então eu fazia dança do ventre, balé, jazz, tudo que eu sempre queria ter feito quando eu era criança, mas não tinha possibilidade de fazer onde eu morava. Sim. E aí comecei a fazer lá, depois de adulta já. E cara, nesse mesmo momento eu conheci o yoga, eu tive contato com o yoga também, um tempinho depois, assim.
E aí foi uma trajetória, foi natural, assim, sabe? Eu comecei a praticar yoga porque tinha uma certa similaridade com a dança. Tá bonito. Sim, sim. E então o yoga tinha uma certa semelhança com a dança. E para além disso, me trazia uma paz, me trazia um centramento que a arte em si não me trazia, né? Então, porque a arte às Tá. vezes é um pouco caótica, né? O teatro e tudo mais, você lida com uma energia muito caótica, que é ótima. A energia criativa, ela é caótica, né? Sim. Mas para voltar depois, às vezes eu sentia que era difícil, assim, sabe? Eu permanecia naquele caos. E o yoga, ele meio que me trazia de volta pro meu centro, assim, sabe? Pra minha paz. É, essa conexão com a mente, né? Com o corpo e com a mente, porque com o corpo você já estava mais conectada também. É, eu sempre tive conexão, assim, com exercícios, né? Porque como eu nasci no meio da roça, então, e eu era filha única até os 10 anos de idade, então eu tinha que inventar brincadeiras comigo mesma e com a natureza. Então, minha brincadeira preferida era subir em árvore, quanto mais alta, melhor. Eu levava umas bonecas e brincava com as bonecas em cima da árvore, ficava lá catando fruta, comendo, né, ameixinha de inverno. Lá a gente tem uma outra árvore que é a árvore de guaviju, que parece uma jabuticaba, sabe? É muito parecido Aham. com jabuticaba, mas ele dá nos galhos mesmo, não dá no tronco igual a jabuticaba. E é muito alto a árvore. E eu adorava subir naquela árvore. Era o teu desafio. Então, Ai, era isso, assim, sabe? Então sim. tinha essa conexão muito forte com a natureza e com o corpo. Interessante isso. Que apesar de você então ter vindo de uma cidade muito pequena, você já tinha essa vontade pelo mundo, já mudou para uma capital e tudo, para cidade grande, né? Uhum. E quando começou a sentir essa vontade realmente de sair do Brasil, assim? O que que começou, onde já nasceu essa sementinha? Sempre, na verdade, ela sempre existiu, né? Ah, Porque o meu avô, bom, eu tenho a descendência de alemão, italiano, ucraniano, é uma mistura, né? Como 90% das pessoas que, enfim, né? Acho que do brasileiros. sul e mesmo do Brasil como um todo, Uhum. né? A gente é uma mistura muito grande, muito linda, assim. E o meu avô, ele, quando eu era pequena, falava comigo em alemão. Ele, enfim, falava um pouco de alemão, e aí eu lembro de ele me ensinar algumas coisas e eu falar algumas palavras. E aquilo despertou em mim uma vontade de conhecer realidades diferentes daquela que eu vivia, né? Eu ficava imaginando, eu falava, poxa, como será que é viver na Europa? Como será que é Aham, viver na Alemanha, né? Ou, enfim, eu tinha uma coisa com Londres também, não sei por quê, eu acho que era porque eu tinha assistido alguma coisa, então tinha um pouco esse desejo de falar outras línguas. Então, tá. meio que essa vontade de me expressar numa língua que era completamente diferente da que eu estava acostumada, ela sabe, me atraía muito. Sim, eu até sei que você. Desculpa, desculpa. Até sei que você fala inglês. Isso começou no Brasil ou só depois que você saiu? Começou no Brasil, eu comecei a fazer um curso no Brasil, mas foi assim, um semestre, eu acho, mais ou menos, e depois eu fiz algumas aulas privadas e depois eu me joguei para estudar nos Estados Unidos, tipo, porque Uhum. eu entendia que para aprender eu tinha que ter uma conexão maior com a cultura e com tudo mais. Então eu queria de fato vivenciar a língua, né? E foi aí que eu realmente passei a viver inglês 24 horas por dia e fazer curso, além de fazer curso, falar e trabalhar e estudar tudo em inglês e assim, e aí foi incrível, né? Foi um processo que foi até rápido. Mas enfim, então esse desejo de morar fora, ele já vinha desde, sei lá, 5 6 anos de idade. Eu já tinha essa vontade de algo que eu não sabia exatamente o que que era, mas era de algo diferente do que eu vivia, sabe? De Queria explorar, tentar. realidades diferentes. E, assim, existe uma explicação do porquê Portugal ou realmente aconteceu naquele momento? Como que foi isso? Foi uma coisa muito de oportunidade, assim, e de momento, né? Quando eu decidi vir, Portugal estava realmente com as portas muito, muito abertas, né? Uhum. Então, tive alguns amigos que vieram para cá. E aí eu tava num momento de vida, assim, que era. Eu tava com. Não vou falar idades agora, tá? Mas enfim, eu estava num Exato. momento que eu falei. Poxa, já fiz tudo o que eu queria fazer, sabe? Em termos profissionais, assim. Queria muito que a minha carreira fosse para um outro patamar agora. Eu queria internacionalizar a minha carreira e queria vivenciar a experiência, porque eu sabia que ia ser uma experiência muito difícil. Eu sentia, no fundo, que não ia ser algo fácil, né? Então, eu meio que posterguei isso por um tempo. Mas aí Uhum. chegou esse momento que eu falei assim, cara, se eu não fizer isso agora, vai ficar cada vez mais difícil, né? Porque a gente, conforme vai envelhecendo, vai ficando mais difícil mesmo de você abrir mão do que você já tem, né? Troca de algo incerto, porque você mudar de país é algo completamente incerto, você não tem garantias, né? Sim.
Então, quando eu vi alguns amigos vindo pra cá, e aí eu entrei em contato com uma agência de atores na ocasião, e eles me foram, enfim, foram solícitos e falaram: olha, você tem o perfil, mas a gente só consegue te agenciar se você já estiver aqui, né? Então, chegue, vem aqui, e aí Uhum, a gente conversa. Eu falei, ah, então tá, então eu vou. Eu já trabalhava com locução de forma, já tinha tipo home studio, já gravava locução de casa na época, né? Isso em uhum. 2019. Então eu pensei, poxa, vou continuar fazendo os castings, né, como atriz, porque é a mesma língua, então não vou ter problemas. E vou continuar gravando as locuções pro Brasil. Então eu decidi, foi coisa assim de, sei lá, 2 meses e meio, 3 meses. Então, realmente foi um impulso. Lógico que já tinha tudo muito pensado antes, mas foi um impulso a decisão realmente de ver. A decisão final, sim, ela foi muito rápida. Óbvio que o desejo já estava desde sempre, né? Aham. Sei lá, 3 décadas, mas assim, a decisão foi tipo, tá bom, se eu vou agora. E é isso, e vambora, sabe? E quando você chegou, como que foi assim o teu primeiro impacto? E até isso que você acabou de falar, é a mesma língua. Como que foi tudo isso? Que a gente hoje sabe que não é a mesma língua de todo. Não, não, né? O impacto é interessante, porque eu cheguei e eu cheguei aqui, e a primeira impressão que eu tive foi: caramba, eu preciso carregar minha mala, não tem escada rolante. Nas pedrinhas portuguesas, assim. E mesmo no metrô, tipo, saindo de onde eu tava, da estação do metrô do aeroporto pra ir, eu mudei pra Carcavelos quando eu cheguei, né? Uhum. Teve algum momento ali que eu não sei se o elevador tava quebrado, eu não sei se de fato não tem escada rolante ali, ou eu só não vi. Eu sei que assim, eu tava com uma mala de trinta e Sim. dois quilos e tendo que subir a mala nas escadas sozinha, e ninguém me ajudou. Eu fiquei um pouco chocada com essa primeira experiência, porque eu falei, poxa vida, no Brasil as pessoas se oferecem, né, pra ajudar, assim, você tá Sim. carregando uma mala, especialmente se você é mulher, alguém vai se oferecer pra ajudar. É que ninguém me ajudou. E eu fiquei assim, falei, chocada. Eu falei, gente, não é possível, credo. Então, essa foi. É que eles esperam mais a nossa ação, né? Que você peça alguma coisa do que ninguém adivinha nada aqui. Aqui você tem que falar. Sim. Exatamente. Então, esse foi o primeiro choque, assim, primeiro, Aham. né? Aí eu falei, ah, tudo bem, né? Paciência, é isso. Peguei o trem. Quando eu tava indo pra Carcavelos, eu tive um déjà vu. Eu falei, nossa, eu tô voltando pra Florianópolis. Porque assim, eu morei em Florianópolis 6 anos, mas depois eu morei em São Paulo por 10 anos. Então, meio que Floripa ficou muito distante, né, pra mim, assim, ficou num outro lugar e tal. E quando eu mudei aqui pra Lisboa, especialmente lá a zona de Cascais e tal, a zona, né, a área, a gente fala zona que, ó, É, tá mudando, o algumas coisas estão português. mudando, né? Eu achei muito similar a Florianópolis. E aí eu falei, caramba, parece que eu tô voltando pra Floripa, né? E então essa foi a segunda impressão. E aí começou a me dar uma paz, porque eu tava em São Paulo já há 10 anos e eu tava um pouco estressada, assim, sabe? Eu morava numa área que passava muito avião, então era constantemente barulho, né? Uhum. Caos, que eu amo o caos de São Paulo, mas chega uma hora que parece que você precisa de um respiro, né? E eu tava naquele momento que eu precisava do respiro, e aí quando eu cheguei aqui eu encontrei esse respiro, sabe? Então eu fui morar na praia, super tranquila, né? Longe de Lisboa, assim. E então foi essa segunda impressão que eu tive. E aí, o que mais? Eu Eu acho. acho interessante isso que você tá falando, porque assim, eu sei o quanto você tem essa conexão com a praia, e isso é uma coisa também acho que as pessoas podem entender, que assim, você não necessariamente precisa mudar para Lisboa, para a parte turística. Existem áreas mais, realmente mais calmas, mais tranquilas. Acho que cada vez menos, porque realmente a superpopulação nas grandes capitais tá acontecendo no mundo inteiro. Mas sim, eu lembro que para você a maior alegria é o verão, né? É, Realmente estar perto da praia. igual pinto no lixo, né? Aquela. E assim, eu lembro que uma vez a gente tava conversando, e aí você falou uma coisa muito bonita que foi citar assim que o processo de imigrar realmente rasga a gente por dentro, né? Que é como a gente se transforma, a gente vira outra pessoa. Como que foi assim, reconstruir a sua carreira longe do Brasil? Como que foi essa transformação pra você? Então, é uma coisa muito engraçada porque assim, eu acho que quando você imigra, enfim, você tá aberto para as mudanças, né? Mas você não tem noção do quanto aquilo vai de fato te rasgar, assim, te virar do avesso, te transformar, né? E isso aconteceu comigo e no início foi muito doloroso, sabe? Porque, obviamente, que você vem com uma ideia de algo e de repente
é completamente diferente, né? Então, eu achei que o meu ritmo de trabalho ia ser igual eu estava tendo em São Paulo. Eu achei que as oportunidades seriam iguais ou até maiores, porque eu falei, poxa, eu vou estar na Europa, né? E quando eu cheguei, uma realidade muito diferente bateu, assim, me deu um tapa na cara, que eu falei, caramba, o mercado é muito pequeno, é muito saturado, é muito cheio de gente fazendo o que eu já faço. Não tem espaço para locução aqui em Portugal, né? Porque o idioma, apesar de ser o mesmo, é completamente diferente, então E, e a não existe. maior parte realmente, acho que do audiovisual é realmente português do Brasil, né? Então, eu imagino que deva ter muito mais produtos de locução no Brasil do que aqui. Com certeza, com certeza. Isso é sem dúvidas, assim. Mas, enfim, eu continuei fazendo, né, os trabalhos para o Brasil, só que chega uma hora que, assim, o euro a 6, 7, em relação a. Não, ao contrário, né, ao real, você não dá Sim. conta, né? Então, essa parte, eu acho que ela é muito intensa, assim, né? Você começa. Você tem que pensar em novas possibilidades, você tem que tá constantemente criando, se colocando no mundo, falando com gente, né? E aí eu acho que nesse sentido eu me transformei muito, porque eu percebi que eu não ia mais ser só artista, eu precisava ser muito empreendedora, mas assim, muito empreendedora, sabe? Eu ia precisar, tipo assim, me virar em mil para poder dar conta, sabe? De viver bem e de, né, enfim, de fazer o que eu queria fazer aqui. Então eu acho que isso vai te transformando, porque assim também você tá longe de tudo, de família, longe de amigos, longe de uma realidade que você já conhece. Então você precisa se reinventar o tempo inteiro. E no topo disso tudo veio uma pandemia, logo na sequência. Então eu Sim. cheguei, passaram-se, sei lá, 6 meses mais ou menos, veio a pandemia. E aí eu me vi de repente assim, tendo que ficar trancada dentro de uma casa, né? Sem poder fazer casting, porque já, né, não, enfim, não tinha nada acontecendo. E pensando, poxa, não dá pra voltar pro Brasil, porque, né, com essa história de as fronteiras estarem fechadas e tudo mais. Eu falei, eu não quero correr esse risco, né, de depois não conseguir voltar, pelo menos no Sim. próximo ano ou dois, né? Eu falei, não, eu me propus a ficar aqui, eu quero ficar aqui. Então foi um momento assim que eu precisei tomar uma decisão e bancar a decisão de ficar aqui, sabe? De aguentar e de me fortalecer emocionalmente, de buscar novos caminhos, né? Novas possibilidades de tudo, de amizades, financeira, né? A parte financeira. Uhum. E foi aí que é engraçado, porque eu acho que quando você se dispõe a fazer algo, o universo ele vai conspirando a seu favor, entendeu? E quando você movimento atrai movimento. E assim, né? As coisas vão acontecendo. Então, eu tava aqui e de repente as pessoas começaram a me pedir muita aula de yoga. E eu primeiro tava um pouco relutante, porque eu sempre tinha aquela coisa assim, falei, ai, cara, eu não posso ser atriz e dar aula de yoga ao mesmo tempo, porque eu não vou conseguir fazer as duas coisas bem feitas ao mesmo tempo. Então, eu sempre tinha isso claro, que eu queria fazer uma coisa só e tal. Mas aí chegou esse momento e eu falei, cara, eu pratico yoga há 20 anos, praticamente, né? Quase 20 anos. Tipo, já dei aula no passado. As pessoas estão precisando disso, né? Por que não, né? E eu comecei a dar as aulas online cara, foi crescendo, eu fui tendo mais alunos, mais alunos. Enfim, resumindo a história, os 2 anos praticamente, né, que durou a pandemia, foi um ano tudo fechado, Sim. mais ou menos, né, e depois mais um ano até as coisas meio que voltarem ao normal, pelo menos aqui. Foi o período que eu me estabeleci aqui em Lisboa como professora de yoga. E aí, esse foi um processo que eu falo que foi doloroso, porque eu tinha que lutar comigo mesma, do tipo, tá tudo bem você fazer as duas coisas, né? Tá tudo Uhum. certo, tá tudo bem. Você não vai deixar de ser uma coisa por estar fazendo a outra, assim. Exatamente. E aí eu fui meio que encontrando essa integração, assim, da locução, da atuação, do yoga, e falei, cara, na verdade, no fundo, tudo se complementa, não existe separação. E eu acho que é isso, né? Respondendo essa pergunta, né, do que te rasga, de como a imigração te rasga no meio, acho que é isso, ela te obriga a A se você olhar pra, reinventar, né? e olhar pra tudo que você, de repente, não quis olhar por muito tempo. De repente, você revisita aquele lugar ali, assim, cara, você não tem como não olhar. Sabe? Você não tem como não olhar. Ele te joga na cara, assim. Eu acho que mexe muito até com o ego também, né? Porque Totalmente. a gente precisa se transformar e caber no lugar onde a gente está naquele momento que a imigração nos coloca. Porque acho que também tem muita essa ilusão de que a gente, sei lá, tem uma carreira estabelecida no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo. Quando você muda de país, a sua carreira não vai com você. A não ser que você realmente vá já com o emprego
muito bem definido na mesma empresa ou para outra empresa, mas mesmo assim, sei lá, às vezes você tá com dor nas costas, você não tem aquela massagista que você queria, você não tem a manicure que você gostava. Eu tô indo pra parte superficial agora, mas assim, você tem que reconstruir tudo, absolutamente tudo num lugar novo. Eu acho que essa parte profissional acho que é a parte que mais mexe no nosso ego também, porque a gente precisa se encaixar para sobreviver, principalmente no início, né? Exatamente. Mas assim, também existem também coisas na vida que às vezes são interessantes, que é você não tinha um foco de ser professora de yoga. Mas depois, quando tudo isso foi acontecendo, a gente sabe que isso é uma coisa, tem sido uma coisa muito bonita, pelo menos pra nós que temos as aulas de yoga, né? Não sei pra você. Porque eu sei que sim, você ajudou muita gente com isso, que seu trabalho é incrível. E, às vezes o universo não é empurrar a gente assim pros lugares que a gente. Exatamente, exatamente. Tipo, porque no fundo tinha esse desejo, eu tinha esse desejo, né? Essa vontade. Igual o fato de morar fora. Eu só tava meio que postergando um pouco por, sei lá, enfim. Talvez não era o Uhum. momento também, né? Talvez era isso mesmo. Então, é isso. E eu acho que essa coisa do ego que você falou, ela é muito real, assim, migrar, imigrar, né? É imigrar ou é É imigrar? porque imigrar é o processo de sair, emigrar é o processo de chegar. Então, no fim, a gente é imigrante, a gente é tudo. Tá tudo ali. Triado, que é a palavra mais nova, mais chique que a gente tá usando. Pois é. Acho que esse processo, ele é muito amansar ego. Nossa Senhora, porque É, você tem que, sabe, olhar muito e falar assim, tudo bem, tá tudo certo, né? É isso, viver um dia de cada vez, aproveitar as oportunidades que aparecem e depois ver as que coisas vão acontece. rolando, né? Porque também leva tempo. E uma outra coisa, acho que isso foi uma coisa interessante que aconteceu, que também é isso. Quando você chega, no Brasil você tem todos os documentos assim que você nasce, né? Você nasce, você já tem o seu RG, você tem tudo ali, né? Seu CPF É, depois, enfim. E aqui não. As coisas, né, quando você muda para um país novo é um processo. Então é um você processo não é ninguém. Você chega aqui, doloroso. você não é ninguém. Você O por quê? passaporte não é documento pro dia a dia. Tem que tirar todos os outros documentos. É Exatamente, assim, então você olha e fala assim, qual que é o meu RG? Qual que é o meu CPF? Eu não tenho, tipo, qual que é o é. meu número, né? Tô falando isso logo no primeiro mês, sei lá, primeiros 2 meses que você tá nesse processo, né? Que, enfim, que é isso, demora uns 2 meses, às vezes, até você tirar todos os documentos, E assim. é super burocrático e exige tempo. E tempo quer dizer que você não tá ganhando dinheiro durante esse tempo, porque você tem É, que ir em horário de trabalho, porque você tem que. Então, assim, é um processo. E a gente chega naquela época também, quando a gente muda. Quando a gente imigra, né? Quando a gente chega, que é muito, você precisa desse papel para conseguir o outro papel. Mas fala, mas como que eu vou conseguir outro papel se o outro papel precisa desse papel? E aí você fica nesse. Até eles têm memes sobre isso. Depois eu vou até postar um que é. Não sei se você já viu, que é um vídeo do papel. Entre eles mesmos. Eu vou postar esse depois. aham, É muito bom. Foi uma portuguesa que me mostrou ele, por sinal, e assim, é incrível. Mas assim, pelo que eu vejo, isso é uma questão muito da Europa, né? Portugal é bastante burocrático. Acho que a diferença é que Portugal depende do lugar que você vai. Se você vai resolver uma coisa em Lisboa, eles falam uma coisa. Se você vai resolver uma coisa em Setúbal, eles falam outra coisa. Aqui, por exemplo, na França, não. Eles unificam, pelo menos. aham. É extremamente burocrático, mas eles vão te dizer a mesma coisa em cada lugar. É muito É. interessante. Eu não sei se é uma questão até do idioma, né, que dá margens para várias interpretações, porque é isso. Tipo, eu quando fui fazer alguns documentos aqui, aconteceu isso. Aconteceu de eu ir fazer um documento num lugar, na estação das finanças, e eu precisava de um representante fiscal, e eu tinha ligado e a pessoa tinha me informado que podia ser brasileiro, né? Uhum. Fosse, que tivesse a residência portuguesa, né? Eu fui lá com meu amigo, que era brasileiro, e o atendente falou assim: não, não posso fazer porque tem que ser uma pessoa que seja naturalizada portuguesa, né? Aí eu falei, mas Sim. alguém me ligou e falou que, né, quando eu liguei, a pessoa me falou que eu podia trazer o meu amigo que tem a residência portuguesa, né? Só não tem a nacionalidade ainda. Ele falou: ah, então vai no lugar aonde você ligou e te deram essa informação, porque aqui comigo Uhum. não. Nossa, eu fiquei É. muito brava, Sim. mas eu falei, tudo bem, tá bom. Saí dali, fui numa estação das finanças, sei lá, 5 minutos, 10 minutos dessa que eu fui primeiramente. E nesse outro lugar, a pessoa que me atendeu aceitou o meu amigo Uhum. como sendo o meu representante fiscal. Então, assim, isso acontece muito, essa coisa dá muita margem para interpretação. Então, eu acho que, às vezes, não sei, não é maldade, eu acho que é simplesmente uma forma de interpretar a lei que a pessoa tem essa margem, essa liberdade de interpretar, e aí acaba acontecendo isso, né? E aí você tem que ter também muito.
jogo de cintura, acho que essa é a Jogo de palavra, é cintura. isso que você falou. E não E é personalizado, frustrante. sabe? É frustrante, mas é isso. Segue, vai pro lugar e vai dar certo. Em algum momento vai dar Exatamente. certo. E faz parte. É a forma como. Agora a gente também fala tudo isso. Eu lembro que eu tive uma conversa, agora trazendo, mas eu tive uma conversa com um professor, ele é arquiteto, que ele até palestrou pra gente lá no Brasil e tudo. Ele falou que tentou mudar pro Brasil e ensinar lá. Ele falou que lá pediram documentos dele, da escola. Ele falou: Amanda, minha escola nem existe mais. Tipo, ele já tem não sei quantos anos, né? Já é um Uhum. senhor. Eu não consegui ensinar no Brasil. Então, assim, a gente não passa por esses processos no Brasil, então a gente vai ter que Exato, trazer alguém que passou por isso ao contrário para contar também. Então, quando a exato. gente fala tudo isso, a gente está contando a nossa experiência, não mensurando, é melhor, é pior, não sei o quê. Não, é só estejam atentos que vocês vão passar por situações muito frustrantes, principalmente no início. Exatamente. Né? E na parte burocrática, e eu acho que assim também, a parte burocrática, ela é burocrática em qualquer lugar do mundo, sabe? Especialmente quando você trata de nacionalidade, né? Existe um procedimento ali que precisa ser cumprido, um passo a passo que precisa ser cumprido, e ele é muito chato. Mas vai ser chato em É, qualquer lugar, não vai ser fácil em nenhum lugar, sabe? sim. Então, eu acho que é isso também, tem que, depois com o tempo você vai aprendendo que é isso, é isso, tem que ter paciência, tem que levar com bom humor, não adianta você levar pro lado pessoal, você ficar bravo, você xingar, não vai te ajudar, sabe? Pelo Pelo contrário. contrário, exato, Então, assim, exatamente. foi isso. Sim. E, assim, a gente, agora voltando um pouquinho para o que a gente já falou, você ter vindo falando inglês, você acha que isso fez diferença na sua vida em Portugal? Com certeza, fez toda a diferença. Toda a diferença. Porque, assim, praticamente todo mundo fala inglês, né? É a segunda língua de fato, as pessoas falam, então é, eu acho que eu consegui alcançar um público também maior com as minhas aulas e com tudo que eu tava fazendo. Tipo, os dois primeiros comerciais que eu gravei aqui, logo, eu cheguei aqui e em um mês, aqui eu já peguei dois trabalhos grandes, assim, de publicidade e foram pra fora, não foram nem pra Portugal. Uhum. Então, eu sei que isso aconteceu pelo fato de eu falar inglês também, né? Sim. Porque o casting demandava que a pessoa falasse inglês para poder se comunicar, pelo menos com a equipe de gravação. Então, por isso eu fui chamada para o casting e depois acabei. Não, tem uma questão de perfil também, obviamente, mas foi também o fato de eu falar inglês que me possibilitou ter essas oportunidades. E depois também as aulas. Hoje em dia eu dou muita aula, dou aula numa empresa, inclusive, que é a aula toda em inglês, é só para público de fora, que não falam português. Então, acaba que sim, ajuda, sim, com certeza. Mas pronto, então, conta pra gente assim, o que que você faz hoje? Então, você dá essas aulas de inglês. Eu sei que você, como atriz, Yoga. está participando de um projeto muito bonito também, que é a Migratória, que a gente está acompanhando nas redes sociais. E não sei onde que a gente pode te encontrar, porque assim, é minha amiga, tá, gente? Mas a aula de yoga dela é maravilhosa. Não é só porque ela é minha amiga, mas se vocês estiverem precisando de aula de yoga em Portugal ou online, a aula é muito maravilhosa. Obrigada. Então, conta um pouquinho pra gente do seu trabalho, que depois disso a gente vai falar um pouquinho mais sobre as coisas práticas da imigração. Sim, então, eu dou aulas de yoga em inglês e português também. E essas aulas eu dou aula em empresas, dou aulas particulares, aulas privadas, aulas em grupo online e aulas em grupo também durante o verão ao ar livre, que eu amo dar aula de yoga na praia, no parque. Então tem essa parte também do verão que eu adoro e que eu gosto de juntar as pessoas e fazer essas aulas ao ar livre, assim. E aí eu continuo trabalhando com locução, continuo fazendo trabalhos de locução, né? Para o Brasil, Sim. mas mais especificamente, apesar de já estar também entrando para um caminho para o inglês, assim, né? Mas o inglês é um pouco Tá. menos porque a locução específica é só quando realmente é um trabalho muito específico que pede o sotaque brasileiro, né? Porque eu falo inglês, mas eu falo com sotaque e não tenho problema nenhum com isso, em admitir isso. Uhum. E não tem problema e tá tudo certo. E é isso aí mesmo. Então, eu acabo, para pegar trabalhos em inglês de locução, é só quando pede com accent, né? Com sotaque de inglês, com sotaque brasileiro. Do Brasil, que é Exato. diferente, é. Sim. Então, é isso. E eu continuo fazendo os trabalhos como atriz, como publicidade. E recentemente até fiz uma campanha que era uma campanha para um escritório de arquitetura e eu sou uma cliente que faz yoga, então eu tô lá assoviando numa postura de invertida, e enquanto a campanha segue, assim, a locução acontece, enfim, e conta a história. E fora isso, também tem esse projeto o Imigratoria, que é um Já. projeto muito bonito. Assim, somos imigrantes do audiovisual que moram aqui em Portugal. Então, a ideia surgiu justamente para a gente poder ter
espaço de contar as nossas histórias, de contar histórias de imigrantes, é, de uma forma, assim, natural e poética, enfim. Então, são muitos brasileiros que compõem esse coletivo de artistas, né? É um coletivo de artistas e é também uma produtora. Então, a gente está produzindo microfilmes, filmes de média-metragem, longa-metragem, a gente está produzindo também uma série e que em breve vocês vão saber mais novidades. Mas é isso, a gente tá produzindo, né? Então são vários profissionais muito bons, assim, tem gente muito talentosa lá. E para além disso, dessas produções independentes, a gente também tá fazendo produções comerciais. Então, galera aí do Brasil, quem quiser produzir com a gente, é só entrar em Que contato, massa. porque a gente tem parceria com estúdios, com produtoras também aqui de Portugal e de outros países aqui da Europa. Então, se precisar gravar e quiser gravar com brasileiros, né, quiser produzir uma campanha aqui em Lisboa, por exemplo, você vai ter atores, diretores, diretor de fotografia, sabe, produtor, roteirista, tudo, né? Então, é bem interessante, assim. Sim, muito bonito. E desculpa, eu falei errado, então. O nome é Imigratoria, não é isso? Imigratoria. É. Ok, ok. Depois eu vou deixar aqui os links no Aham. final para vocês acessarem o Instagram, todas essas coisas da Alcel. Vai me deixar os links, eu vou colocar aqui. Agora, Alcel, eu queria que a gente fizesse tipo um bloco dessas coisas práticas da imigração que todo mundo quer saber, assim, que Uhum. antes de você, que é o que a gente também queria saber antes de mudar, né? Que é como foi para você, por exemplo, encontrar um lugar para morar, né? Você mora sozinha, com amigos, como que tem sido tudo isso? Então, eu vim com, na ocasião, com um quarto, né? Eu tinha um quarto que foi uma amiga que morou na mesma casa e que me indicou pro dono. Então, eu Uhum. aluguei um quarto por um mês e fiquei nesse apartamento. Eu não tinha para mais tempo do que isso, né? Não tinha um lugar ainda reservado para mais de um mês. Quando foi dando, sei lá, 2 semanas, eu comecei a ficar mais atenta e tal, e eu falei pro dono da casa onde eu estava que eu estava procurando então um outro lugar, porque é isso, né? Eu aluguei por um mês, no mês seguinte esse quarto que eu estava já estava Uhum. reservado para o semestre todo, né? E aí ele tinha uma outra casa e ele falou: "Olha, eu tenho outro quarto numa outra casa", e eu só saí de um apartamento dele e fui para uma outra casa que era dele também, né? Uhum. Dividindo, obviamente, né, com outras pessoas, e fiquei lá muitos anos, e depois mudei, isso lá em Carcavelos, né? Depois mudei para Lisboa e tal, porque eu queria de fato estar mais no burburinho de Lisboa, assim, né? Queria estar mais no meio, mais central. E enfim, hoje em dia eu divido com uma amiga, e é isso. O processo de você achar casa, eu acho que é a parte mais, uma das partes mais difíceis também hoje, porque tá tudo super lotado, tá super caro, né? São exigências, assim, às vezes que extrapolam qualquer senso comum, né? De pedir 2, 3 aluguéis adiantados, mais calção, mais uns fiador, sei lá, enfim, milhões de coisas, Tá, né? Então, assim, eu acho que uma vez que você tá aqui, as coisas ficam mais fáceis porque tem aquela famosa rede, né? Você começa a conhecer as pessoas e as pessoas vão indicando. Então, tanto para trabalho quanto para casa, se torna mais fácil, entre aspas. sim. Não é fácil, né? Mas se torna um pouco mais acessível, assim. Mas no início é importante. Você tem os sites, né? Os sites de locação que você pode ficar de olho e tal, mas é sempre um risco, né? Você não tem garantias, né? Existem golpes, existem. Tem que realmente ficar atento a essas coisas. Acho que a melhor coisa que a gente faz em qualquer lugar da vida é ter pessoas, né? Sempre. Então, é isso que leva a gente para os lugares, a É. realmente ter pessoas. E também, essa outra questão, a gente falou assim, quando a gente migra, a gente não é ninguém porque a gente não tem documento, mas quando a gente migra, a gente não é ninguém quando a gente não tem ninguém também. E Então, aí você tem que estar é, também muito aberto a conhecer pessoas novas, né? E eu acho que esse processo também ele te obriga a sair da sua, do seu ostracismo, né? Da sim, sua zona de conforto. Tipo, cara, você vai ter que sair e conhecer gente, senão você vai ficar aí reclamando que você não tem amigos, que você não tem rede de apoio, que você não tem nada. Mas na verdade, assim, tem sim, um monte de gente aí fora que tá vivendo a mesma realidade que você, né? Que tá imigrando também, que tá sozinho e que, assim, às vezes você só precisa, sabe, tá no lugares certos, encontrar um não. grupo. Tipo, tem vários aplicativos, assim, por exemplo, o Meetup, que tem Aham, várias de encontros, atividades, sim. para Sim, não é pessoas encontros românticos também, necessariamente. né? Podem ser, exatamente. Mas é, tipo, encontros de pessoas com interesses em comum, né? Então, para fazer uma atividade, para fazer uma corrida, para fazer uma aula de yoga, para fazer, sei lá, um jantar, enfim. Uhum. Então, é encontrar alternativas, assim, e conhecer gente, cara. Não tem.
E assim, e amiga, em relação ao aluguel, pronto, que a gente tá falando de casa, essa dificuldade realmente de encontrar moradia, mas o que que você acha dos preços das moradias em Lisboa? Então, é puxado, é puxado. Eu acho que assim, os aluguéis estão caros geral no mundo. Uhum. Não é só Lisboa, é uma crise mundial. Mas eu acho que essa relação ao salário mínimo de Lisboa, porque acho que assim, não é o valor em si que a gente tem que considerar, mas é em relação ao quanto que você ganha, enquanto é o salário mínimo. Proporcionalmente, Exatamente. E eu acho que a conta não fecha aqui, sabe? sim. Então eu acho que o valor do aluguel aqui em Lisboa, em relação ao salário, não faz sentido nenhum, entende? Então, assim, isso eu acho uma coisa muito pesada. Eu acho muito difícil. Assim, eu acho que. E até, assim, pra gente falar sobre custo de vida, que eu acho que tá muito relacionado a isso, eu ia fazer essa pergunta que é o que você acha que pesa mais no seu bolso? Ah, aluguel, com certeza. É, eu tô fazendo essa pergunta praticamente com a resposta, né, mas é Muito, só mesmo né? pra dar essa confirmação, porque assim, eu acho que praticamente assim, o que a gente ganha em Lisboa para o que a gente paga pra viver não nos permite uma vida boa, confortável, mas não permite, talvez, sei lá, juntar tanto dinheiro, construir tanto patrimônio, Eu que acho talvez, que. Desculpa. pode falar. Não, eu acho assim, eu acho que se você, por exemplo, se você só trabalha para uma empresa, né, enquanto CLT, digamos assim, que você não tem possibilidade nem tempo de fazer renda extra, de cuidar do seu próprio negócio, né, de fazer algo para você, você vai penar um pouco porque você vai ter aquele valor fixo, X, e vai ter que dar conta de pagar suas contas, né? Quando você empreende, tem os dois lados, né? Você tem, às vezes, meses que você não recebe nada, meses de baixa, né? E aí você tem que saber lidar com isso, se programar, se organizar. Mas, de repente, surge trabalhos e se consegue ganhar um dinheiro bom, enfim. E eu acho assim, quando você empreende, o céu é o limite, né? Você tem oportunidades e chances de fazer muita coisa. E aí, com isso, né, enfim, ganhar mais dinheiro e ter uma vida melhor. Mas é isso, você tem que ter emocional para poder lidar com a instabilidade, né? E saber que tudo Sim. passa, né? Aquela É, fase ruim vai passar, a fase boa também, e tipo, e encontrar. Portugal nessa parte não é tão burocrática, não é difícil de abrir, digamos que uma empresa, que são os recibos verdes, Uhum. e a taxa no primeiro ano, para brasileiros, o imposto não se paga imposto, se eu não estou errada. É, Tem tem uma isenção. isenção. Tem uma isenção, vou saber explicar exatamente de qual imposto, acho que é o IVA, né? O IVA Sim, que é isento e a segurança social também, se eu não me engano, tem desconto ali, enfim. no seu primeiro ano. Sim, isso é interessante saber, porque não Sim, existe só a possibilidade de trabalhar para os outros. Existe, mas aí você tem que ter sangue no olho, como em qualquer lugar do mundo. Se você vai empreender, você tem que ter sangue no olho. exatamente. Tem Quer que ter o dizer, para perfil, tudo né? tem. Se você vai aguentar patrão chato, você tem que ter sangue no olho. Se você vai empreender, você tem que ter sangue no olho para tudo, gente. É a vida. É o perfil, né? Você entender É, qual que é o teu perfil. Tipo, eu entendi exato. que eu queria criar as minhas coisas. Então, assim, eu abri mão da minha estabilidade há muito tempo atrás, há mais de 10 anos atrás. Do tipo, tudo bem, eu entendi que eu preciso me sentir que eu não tenho, que eu sou livre, assim, de uma certa forma. Mas essa ideia de liberdade, ela é meio, assim, não é, né? É meio Não, fantasiosa. liberdade por um lado e por outro lado nem tanto, né? Como tudo Exatamente. na vida, praticamente. Tem esses dois lados. E, amiga, em relação à saúde, como que você acha que funciona o sistema de saúde? Você já precisou usar? Funcionou? Como que foi, assim, pra você? Sim, já precisei usar. Eu acho que quando você também mora fora, você tem que prestar muita atenção à sua saúde, porque muda muita coisa, né? A alimentação, o estilo de vida, o nível de estresse, né? Tudo isso impacta na sua saúde como um todo. E no Brasil eu sempre fui muito meio relapsa, assim, nunca fui de ir muito no médico, eu tava sempre tipo, ah, não, tô bem e, né, e tá tudo certo. Aqui eu comecei a prestar um pouco mais atenção nesse aspecto, em termos de tentar minimizar danos, né? Então, por exemplo, se eu sinto que eu não tô, que tem alguma coisa errada, eu não vou esperar o negócio se alargar demais. Eu vou tentar procurar o médico o quanto antes para tentar entender o que que é que tá acontecendo e tratar, né? Aí o tratamento vai ser provavelmente de uma forma mais natural, junto com a medicina tradicional, mas de acordo com aquilo que eu sei que vai fazer meu corpo se recuperar mais rápido. Eu precisei usar e eu acho que essa parte ela é muito muito difícil assim pra gente, porque você encontra essas diferenças, né, culturais na forma de tratar e tal, às vezes fazem a gente não ir buscar ajuda quando precisa, por medo da burocracia, por medo de ter que ficar muito tempo esperando, né? Mas eu digo uma coisa, você tem que ir, você tem que buscar ajuda.
não espere o negócio ficar muito grave para buscar ajuda, porque depois pode ser irreversível, né? Então, Sim. é isso, funciona, mas ele funciona de uma maneira assim, você não vai morrer, né? Se você chegar numa emergência e precisar ser atendido, você vai ser atendido. Talvez você não seja atendido ali na hora, talvez você tenha que esperar 5, 6, 7 horas para ser atendido numa emergência, dependendo do teu nível, né, de emergência, porque você Uhum. recebe uma pulseirinha quando você chega na emergência, de acordo com o grau de gravidade que é analisado pela pessoa que tá ali Sim. na recepção, né? Agora, medicina preventiva, esquece. Não tem, não existe isso aqui, né? Uhum. Então você tem que buscar os teus próprios recursos, né? Se você quiser fazer mais essa parte, assim. Você vai encontrar o tratamento para algo que tá ali te dando dor e te deixando, né? Enfim, com dor. É isso, eles vão resolver isso, mas não vai trabalhar na prevenção, muito difícil, né? O conceito é muito diferente, assim. Sim. Então eu usei nesse sentido, mas no início eu estava só com o SNS, né, que é o Sistema Nacional de Saúde. Faz pouco tempo, tem uns 2 anos, eu acho, que eu decidi, enfim, ter um plano de saúde, porque eu comecei a ver que o SNS não tá dando conta, é muita gente. E não tá dando conta, cara, você não consegue atendimento. Eu tinha médico de família, tive por 2 anos, e de repente não tive mais, sem razão aparente, me tiraram o médico de família. Então, assim, você fica, né, não dá. Então, eu decidi ter um plano de saúde para poder estar um pouco mais assim, protegida, né? É isso. Sim, sim, faz todo sentido. Eu nunca tive médico de família, por exemplo, me assignaram para um posto de saúde longe da minha casa, que eu nem sei porquê, enfim. Mas e como no trabalho que eu tinha, como era um trabalho CLT, Aham. tinha seguro de saúde, um plano de saúde, então foi tranquilo em relação a isso. E em relação ao clima, né? Como que foi para você? Você veio ali do sul também, já. Como que foi para você essa adaptação ao clima de Portugal? Então, eu vim do sul, mas cara, eu nunca gostei de frio. Apesar de ter morado em Chicago, eu morei em Chicago 1 ano, né? As temperaturas eram muito baixas, mas assim, é diferente, não sei. A estrutura é muito boa, né? Então você não passa tanto frio. Aqui eu passo muito frio, sério. No inverno aqui, no inverno, no verão, não sei. Quando bate o vento, acabou. Eu morro de frio. Tipo, eu tenho hipotermia, assim, sabe? Uma coisa que eu sofro muito aqui é com esse vento que tem gelado em Lisboa, sabe? Em Portugal. Tipo, não sei, não me. É muito frio. Eu não consegui ainda encontrar as roupas adequadas. Depois de 6 anos, agora que eu tô conseguindo. Tipo, esse último inverno que eu consegui comprar umas roupas que eu falei, tá, essas roupas elas são mais eficientes pro frio sem me deixar, tipo, imobilizada, né? Porque aí é isso, eu Sim. vou dar aula e aí eu tenho que estar cheia de roupa. Como é que eu vou me mover cheia de roupa, mas também não quero passar frio? Então, assim, é um estresse, sabe? Pra mim, o clima, Aham. ele acaba sendo um fator estressante, assim. Mas é muito uma forma de se vestir estratégica, né? Que você tem que encontrar. Encontrar roupas Sim, que sejam porque com os tecnologia. lugares, desculpa, né? Os lugares não estão muito preparados para o frio, então é diferente de. A gente acostuma tanto isso em Portugal que quando a gente às vezes viaja para fora, você vai com tanta roupa, você entra num lugar, você quer tirar tudo de tanto calor, Exato. porque tem a climatização. Em Portugal não tem muito, então eu imagino que realmente deve ser uma dificuldade para suas aulas, porque eu não preciso ficar com roupa de academia durante o inverno num lugar frio, você talvez sim, tadinho. Então, essa parte realmente eu percebo isso quando chega o verão, eu falo, nossa, eu tô tão feliz. Eu falei, o que que aconteceu? Eu falei, ah, tá, entendi. É vitamina D, né? Sol. O sol e o calorzinho, assim. Então, isso realmente é uma coisa que me estressa, né? As pessoas gostam de, né, quem mora na Europa vem pra Portugal porque acha quente. E eu falo assim, gente, não tá, que não é quente. Eu tenho amiga que tá reclamando, que ela falou que esse ano choveu tanto que ela já tá pensando em mudar de país. É, é verdade. Tadinha, mas assim, não, mas Portugal tem um clima comparado com a Europa, Portugal é maravilhoso, Não, com assim, certeza. estamos falando da nossa perspectiva, mas comparado com o norte, então, acho que Sim. nem existe essa comparação. E em questão da alimentação, assim, como que foi pra você? Você sentiu falta de comida? Você conseguiu encontrar, sei lá, os ingredientes, as coisas que você em geral comia lá? Aco- Largou costumes, adquiriu novos costumes, como que foi isso? Cara, eu acho que Portugal, especialmente Lisboa, né, tem. A culinária é muito parecida com a culinária brasileira, né? E você tem muito acesso à comida brasileira aqui. Tem muito restaurante, tem muita loja que vende produtos brasileiros e num valor acessível, assim. Então, acho que dá pra você matar muita saudade aqui, sabe? Eu não tive muito.
muito esse problema, porque realmente eu consigo achar quase tudo que eu quero aqui. A única coisa que eu não consigo achar com facilidade é a água de coco, que no Brasil eu tomava muito. Tipo, eu ia no Parque Ibirapuera e ficava tomando água de coco quase todo dia, no Ah, coco, assim, né? E aqui eu e nunca. quando a gente acha, é péssimo. É, Nunca consegui tomar água de coco boa. Isso é triste. Mas sim. então acho que é mais isso, assim, é uma outra fruta mais fresca, que aqui, por exemplo, eu aprendi a seguir as frutas da época, né? No Brasil você não tem muito isso, porque você tem praticamente todas as frutas o tempo inteiro à tua disposição, né? Aqui não, aqui é muito de época, assim. Então, por exemplo, agora, sei lá, esse último mês eu tô achando muita manga boa. Se bem que a manga nem é daqui, mas assim, ela tá vindo com uma qualidade boa. E Uhum. eu falei, bom, então tá, então eu vou comer manga. E cereja, né? Mês de junho é mês da cereja. Então, assim, eu me mato de comer cereja. Sim. Ela tá muito gostosa e muito fresca, e enfim, né? Então você aprende também a entender as frutas da época e eu falo, tá bom, então eu vou comer a fruta da época, que no fundo é o correto, né? A natureza é muito sábia. Tipo, no inverno vai ter muita laranja, que é justamente o que você precisa de vitamina C no inverno. Então Sim. a natureza te dá a laranja que tem vitamina C. Então, assim, se você aprende a observar também os fluxos da natureza, você vai ver que o que o teu corpo precisa naquele momento é o que a natureza, na verdade, está produzindo e tá te dando, sabe? Então, acho que eu também aprendi muito isso, assim. A culinária portuguesa, eu acho que ela é muito rica, né? Apesar de que, por exemplo, eu não sou muito fã do bacalhau. Não gosto. E aqui é muito bacalhau. Eu amo, pelo menos isso. Eu amo tudo que vem do mar, tudo. Então, pra mim, é perfeito. Eu amo a culinária, eu amo também frutos do mar, mas o bacalhau em si, tipo, eu até como, vai. De vez em quando eu até Aham. como e tal, mas não é a minha comida preferida. Então, às vezes eu fico um pouco assim, falo, poxa, eu não quero bacalhau. A galera te convida pra casa com lá um bacalhau de nata, sei lá, nem sei como é que fala. Um bacalhau à Brás. É. Não, Não, eu vou comer e tudo bem. sim. E às vezes, assim, até gosto e tal, mas não é meu prato preferido, né? Então, se a gente for falar, acho que se você for descrever da culinária portuguesa o que que é mais característico, vai ser o bacalhau, né? Então, Sim, é mais nesse sentido, assim, tipo, sim. Mas tem muita coisa deliciosa realmente em Portugal. Acho que a gente não tem muito o que reclamar de tem. comida. E a comida é É muito lógico que fresca, né? Então, é, tipo, os frutos do mar são muito frescos, as frutas são frescas, os vegetais são frescos, né? Então, essa parte aí é muito boa. é muito boa, assim. Não vou reclamar. Até os vinhos são maravilhosos, baratos. A alimentação Exato. realmente em Portugal é boa nesse sentido. Assim, agora, então a gente tá quase finalizando. E eu queria te perguntar, assim, o que que você acha que, assim, a gente sabe que a gente não é a mesma pessoa depois que a gente migra, e a gente nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa. E acho que, assim, isso faz parte da vida, mas acho que a imigração é como se fosse um intensivão, assim, dessa mudança, porque a gente Uhum. começa a gente tem que mudar para se adaptar e para viver e que seja. E, assim, o que que você acha que, se teve alguma parte de você que você perdeu ou encontrou, assim, depois dessa tua vinda para cá? Nossa, que profundo. Gente, sim, eu acho que eu me encontrei mais enquanto mulher, assim, enquanto pessoa, e não tanto enquanto profissional. Porque eu acho que, enquanto eu estava no Brasil, eu estava muito focada no profissional. Tipo, eu estava Sim, muito não. focada no profissional, sem dar muita atenção para as outras esferas da minha vida. E a mudança para cá, ela me forçou a olhar muito para todos os aspectos do meu ser, assim, sabe? Família, relacionamentos, enfim, românticos, amizades, e o trabalho em si, uma outra relação com o trabalho. Então, hoje em dia, eu acho que eu aprendi a dosar o tanto de energia, de tempo que eu aloco para o meu trabalho e para minha vida pessoal, sabe? Que eu acho que isso foi muito positivo, porque me fez entender que não é tudo sobre trabalho, né? Que a realização ela não vem só do trabalho, porque antes eu entendia, eu achava que, não, eu só vou me realizar se eu tiver X coisa, tiver, sabe, alcançado X coisa profissionalmente. E aí, quando você alcança algumas coisas, você fala assim, cara, não Não trouxe a tô. felicidade que eu achei que ia trazer, sabe? E aí você vai entendendo que, na verdade, é um processo muito, muito profundo, que engloba muitas áreas da vida, e é sempre muito sobre pessoas, né? Me fez entender a importância de ter as pessoas certas do lado, de cultivar os relacionamentos como um todo, as relações como um todo, né? De amizades, de família, de tudo. É, porque é isso que vai te, sei lá, que vai te trazendo esse senso de pertencimento e, ao mesmo tempo, entender que tá tudo bem estar sozinha.
né, estar numa luta sozinha, porque no fundo estamos todos sozinhos, né, a gente Uhum. nasce e morre sozinho. Então você entender que tá tudo bem, você tá aqui longe de todo mundo, né, nos seus corres, fazendo a sua vida, e lidar com o FOMO, né, o tal do Fear of Sim. Missing Out, tipo, isso acontece muito, você tá o tempo inteiro perdendo alguma coisa, né, tem alguém no Brasil que teve neném, alguma amiga, e você não conhece a neném ainda, daqui a pouco você vai ver a criança já tá com 3 anos. Então você perde muita coisa, você vê seus pais envelhecendo, você vê um monte de coisa acontecendo que você não acompanha. E você tem que entender que essa é uma escolha sua, né? Você estar longe, você está longe por alguma razão, né? E você tem um ganho. Qual é esse ganho? Então, quando isso fica claro, o porquê, né, da sua escolha de estar longe, eu acho que isso te traz também uma paz e uma aceitação de que a vida continua acontecendo sem você, Sim. né, de que as pessoas continuam vivendo sem você e vão arrumar outros amigos, vão, enfim, vão priorizar outras coisas e outras pessoas. Enfim, então eu acho que é um pouco por aí, assim, você deixa um pouco de lado essa necessidade de ser importante, sabe? Você aprende que, na verdade, você não é importante, né? É isso. Sim, eu entendo que eu tô aqui pensando nas coisas que você tá falando e é interessante, eu já tive essa conversa também com outras pessoas parece que a gente já não cabe mais em lugar nenhum, né? Porque aqui nós Exato. somos imigrantes, então assim, falta um pouquinho pra encaixar. E lá a gente também já não cabe mais, vai faltar sempre um pouquinho pra encaixar. Então assim, eu acho que também é um pouco, gente, vocês que estão pensando em sair do país, não precisam se preparar, porque acho que ninguém tá preparado pra isso. Não, Mas vai acontecer, provavelmente vai acontecer, né? Nem sempre acontece com todo mundo, mas a gente já passa a fazer parte de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. exato. Porque agora, se você sai daqui e vai para o Brasil para viver a velhice dos seus pais, ver as crianças das suas amigas e tudo mais, vão faltar outras coisas que você deixou aqui Você que já você vai estar conquistou. perdendo. É, Então, assim, sempre. Isso é interessante. Então, não adianta focar nisso, é realmente entender. Se a escolha, por exemplo, é voltar para o Brasil, é entender por que que você decidiu isso e comprar aquela escolha, né? E seguir com plantar, ela. né? Senão a Exato. gente enlouquece, senão não tem como. Mas sim, interessante isso. O que que você sente mais falta, assim, do Brasil? Que é a coisa que você fala, se eu pudesse, isso tava na minha vida. Eu acho que essa nossa capacidade de estar sempre fazendo uma brincadeira, mesmo com a desgraça, sabe? Essa nossa capacidade de rir, essa capacidade. Sim, que Eu a acho, gente também sabe. eu acho que isso é muito brasileiro, é muito nosso, né? A criatividade brasileira, eu acho que assim, a gente é um povo que é muito criativo, né? Em todos os sentidos, né? E a gente encontra soluções assim que você fala, meu Deus do céu, né? A tal da gambiarra, eu acho que ela fala muito da gente. Tipo, cara, você precisa encontrar soluções onde você não tem o dinheiro para comprar o negócio e vai lá e faz alguma coisa que vai, né? Enfim, então eu sinto muita falta dessa nossa, exato, dessa nossa capacidade de dar risada, de ver a vida com leveza, mesmo nos momentos mais difíceis, sabe? Acho que é isso, assim. Sim, eu acho que isso é muito cultural, até de países realmente da América Latina. Acho que os É. latinos, eu vejo mais isso nos latinos. Talvez com certeza tem muita coisa que envolve isso. O europeu, ele é um pouco mais fechado nessas situações, ele até ri menos. E Uhum, existem muitas coisas por trás disso tudo, e obviamente que a gente está generalizando, isso não quer dizer claro, que todos lógico. os latinos são assim, ou todos os europeus são laçados. Mas sim, isso eu entendo o que você quer dizer com isso, assim, de é diferente às vezes até a piada. Eu acho que isso é uma questão. Às vezes as nossas piadas não atinge eles e as E piadas deles não vice-versa. nos atingem. Não são todas, mas algumas. Então é diferente realmente. A gente cresceu, né? Vendo coisas que eles não. E pronto, a gente cresceu vendo Chaves. Olha, agora que meu namorado é venezuelano e ele também viu Chaves, agora eu tô descobrindo que todo o bullying da infância foi criado pelo Chaves. Porque de repente ai, sai do meio, carne de burro não é transparente. Aí a gente fala isso. Eu falei, só pode ter vindo do Chaves, não tem outra coisa. Aí eu fui olhar Chaves. Então tem coisa assim que é impressionante, que a gente pensa que Aham. não nos moldam, mas sim moldam, Model, são super bobas, mas sim, moldaram o nosso humor, com certeza. e a nossa forma de ver essas coisas. Exatamente. E agora, assim, a última pergunta que eu tenho pra te fazer é: hoje, se você pudesse mandar um áudio, assim, pra você e falar assim, ali na semana que você estava vindo embora pra cá, pra Portugal, o que que você diria pra essa Alcione? Eu diria assim, para ela se confiar mais nela mesma, e na intuição dela,
Confiar mais no feeling mesmo que ela tem sobre as pessoas, sobre as oportunidades, porque as coisas, elas. Você não consegue ver muito à frente, né? Quando você toma uma decisão, você não consegue ver as coisas muito com muita distância à frente. É igual você dirigir na neblina, você só consegue ver aquilo que você de fato precisa ver, né? Aqueles metros ali na frente e tal. E você tem que confiar e continuar andando. Então, acho que eu diria mais isso, sabe? Para confiar na intuição, para confiar nas minhas decisões, bancar essas decisões, independente do que estejam falando, né? Da falta de suporte, bancar essas minhas decisões, porque eu as tomei por alguma razão muito forte, sabe? E que vai me transformar no futuro para algo melhor, sabe? Então acho que eu diria isso, assim, para confiar no meu gut feeling, sabe? Na minha intuição, mais. Sim, sim, que mensagem bonita. E realmente é, porque no fim é isso que você falou. A gente nasce sozinho, a gente vai embora desse mundo sozinho, então a gente tem que fazer as coisas que nos fazem, que são interessantes pra nós, que fazem sentido pra nós. Ninguém precisa entender, na verdade é isso. Se você não tá fazendo mal a ninguém, ninguém precisa entender. Exato. E no final, na verdade, quando você tem a coragem de fazer isso, isso respinga nos outros. Por mais que você ache que não, eu vejo isso, sabe? Eu percebo que isso, de alguma forma, inspira outras pessoas a também viverem os seus sonhos, né? Então, eu acho isso, assim, eu gosto de pensar que eu acordo todo dia pensando que eu quero inspirar outras pessoas a viverem os seus sonhos também, a acreditarem que é possível viver e concretizar os seus sonhos, entendeu? É isso, assim, eu acho que Uhum. quando você faz aquilo que no fundo você sabe que é o melhor pra você, que vai te preencher, isso vai afetar os outros positivamente também, de forma direta ou indireta, sabe? Sim, sim, sim. Alci, muito obrigada. Eu que Nesse momento que eu tenho que dizer que é assim que pessoinhas, se vocês se conectaram com essa história, vocês compartilhem isso com alguém que também está vivendo esse momento que a gente está vivendo, ou está pensando em se mudar, ou tá pensando em migrar. E se você quiser mais, conhecer mais o trabalho da Alci, a gente vai deixar todos os links aqui, como eu já falei. E Alci, muito obrigada. Assim, a nossa conversa foi realmente muito bonita, como tinha que ser, né? E é isso, então. Beijos, meu amor. eu que agradeço, sucesso, tô amando isso tudo. Saudade de você. Um beijo. Ai, só